Nos bancos escolares, a Revolução Francesa é vendida como um desenvolvimento natural a partir de uma certa crise, que tem a ver com movimentos populares que se insurgem contra a nobreza, e que o resultado desta revolução teria sido algo positivo. Essa ideia de espontaneidade da Revolução Francesa, isso é falso. As fontes documentais atestam que a Revolução Francesa foi gestada, planejada e provocada pela maçonaria. A França, filha mais velha da Igreja, foi durante mais de 1000 anos a mais importante das nações católicas. No século XVIII, a maior potência da Europa foi o laboratório no qual a maçonaria pôde testar em larga escala seu novo projeto de mundo, desencadeando uma revolução que se precipitaria com um furor nunca visto contra o altar e o trono. Na França do século XVIII, praticamente não era possível distinguir entre os maçons e os filósofos, aqueles grandes nomes do iluminismo. Todos eles eram maçons. O único que relutou durante toda a vida a entrar na maçonaria foi Voltaire. Só que, já com mais de 80 anos, quando ele percebeu, ele refletiu que os seus ideais, aquilo que ele ensinava, que ele defendia, era exatamente o que a maçonaria ensinava e defendia. Então concordou em entrar para a maçonaria também. Ou seja, na França, no século XVIII, a partir principalmente da segunda metade do século XVIII, todos os grandes pensadores da época, da moda, eram maçons. Havia, em princípio, várias lojas na França, mas em 1773 aconteceu a centralização dessas lojas em uma grande loja de Paris, da qual emanariam ordens, diretrizes, orientações para todas as demais centenas de lojas estabelecidas em toda a França. Só em Paris, por exemplo, nas vésperas da Revolução, havia mais de 100 lojas maçônicas, com uma principal. Na França inteira eram milhares, com uma estrutura hierárquica, com uma grande teia bem organizada, cujo centro era justamente a grande loja de Paris. Todas as ideias da Revolução Francesa vêm da maçonaria como sua inspiradora, né? Essa maçonaria que havia sido fundada não na França originalmente, mas na Inglaterra. O propósito da maçonaria, antes da Revolução Francesa, era acabar com a harmonia e com a ordenação entre o altar católico e o trono católico, e promover, portanto, a rebelião da burguesia e do espírito liberal. Para se ter uma ideia do ódio que era difundido e alimentado dentro das lojas maçônicas francesas que antecederam a Revolução, havia um ritual para os iniciados de executar uma efígie representando o rei da França, sobre um manequim. Na verdade, eles estavam simplesmente ensaiando o que eles um dia fariam. Era um ensaio. Para passar da ideia para a prática, eles precisavam de um motivo material. E qual era esse motivo material? Achar uma desordem dentro da ordem. Era o período que nós historicamente chamam de absolutismo, aonde isso é muito comum nós encontrarmos, por exemplo, nos livros de história, a insatisfação da burguesia mercantil com os privilégios da nobreza medieval. Esse é simplesmente a roupagem que vai permitir com que a maçonaria e os revolucionários, participantes ou não da maçonaria, entrem com seu argumento. Essa ordem precisa ser quebrada. E a queda moral e intelectual da França no século XVIII, ela era tão acentuada que parte significativa da nobreza andou sucumbindo aos ideais maçônicos,
Tanto era assim que alguns diziam que Luís XV tinha certa simpatia à maçonaria e que o primo do rei, Luís Felipe de Orleans, era o grão-mestre da grande loja nacional. Então, quando nós vemos o envolvimento da nobreza na maçonaria, sendo que a maçonaria tem justamente como um dos objetivos a destruição da nobreza, nós temos que concluir que a nobreza francesa optou por um certo suicídio de classe. E nesse período, os ideais maçônicos também se filtraram em outras classes, como classes mais pobres e também o clero. Tanto é assim que 1/4 da maçonaria francesa, nas vésperas da Revolução, era composta por homens do clero. E esses maçons foram arrebatando adeptos, a princípio, com algumas ideias vagas de liberdade, igualdade, fraternidade, razão, racionalidade, combate às antigas superstições. Claro, é uma sociedade iniciática que não revela suas intenções últimas logo ao primeiro que chega, é óbvio que não, mas foi difundindo entre os seus membros mais baixos essas ideias e, é claro, dessas pessoas que iam entrando para a maçonaria, as pessoas que por sua vez cercavam esses iniciáticos na sua vida cotidiana eram também contaminados, de forma que, com o tempo, a maçonaria conseguiu modificar a mentalidade coletiva do povo francês. Se não da massa, pelo menos da elite intelectual e, sim, em grande medida, penetrando nas próprias classes mais humildes. Progressivamente, os ideais maçônicos foram penetrando em todos os estamentos da sociedade francesa no século XVIII. Mas a população, em geral, apoiava isso? E isso não era mais no campo da aristocracia? Sim, mas a população vai começar a imitar aquilo que a aristocracia insuflar nos hábitos populares. Se esse ambiente não fosse construído, nenhuma ideia revolucionária teria surgido nesse momento. No final da década de 1780, sob o reinado de Luís XVI, a França passava por sérios distúrbios econômicos e sociais. A alternativa encontrada pelo rei para solucionar a crise foi convocar os Estados Gerais, uma reunião com representantes dos 3 estamentos tradicionais da nação francesa: clero, nobreza e terceiro estado. No entanto, os deputados do terceiro estado, mais numerosos, se rebelaram e pressionaram por uma constituição. A agitação tomou as ruas e o povo de Paris invadiu a Bastilha, prisão no centro da capital. Acontecimento considerado o marco inicial da Revolução. A respeito da Revolução Francesa, é indiscutível, é importante constatar que os seus principais líderes e os seus principais doutrinadores eram maçons. Voltaire, como eu disse, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Condorcet, Robespierre, Hébert, Desmoulins, todos eram maçons. É absolutamente impossível. Imagine, por exemplo, a queda da Bastilha em Paris, em julho de 1789. A gente imagina, a Revolução Francesa começou com a queda da Bastilha. Só que, imagine, naquele exato momento, nos próximos dias, em alguns lugares, no mesmo dia, em todos os cantos da França, começaram motins, rebeliões idênticos. É possível cogitar que numa época ainda de comunicação precária, um acontecimento em Paris reverberasse de tal modo em todo o restante do reino em tão pouco tempo? Não! Estava tudo planejado. Quando começasse em Paris,
toda a França, instigada por essas centenas ou milhares de lojas estabelecidas em todo o país, iriam incitar o povo à revolução. Foi tudo calculado. A maçonaria via a igreja como o principal obstáculo a ser removido, né? E, para tanto, lançou mão de todo tipo de artifício. Uma vez estabelecida ou iniciada a Revolução, deu-se início a todo um regime persecutório de clérigos, de religiosos, de confisco de bens da igreja, do estabelecimento de uma constituição civil do clero, em que forçosamente os religiosos tinham que prestar ali o seu juramento. Então, do ponto de vista teológico, o que aconteceu foi uma grande safra de mártires. Tomemos como exemplo as carmelitas de Compiègne, 16 carmelitas que foram guilhotinadas pelo simples fato de representarem todo aquele obscurantismo católico que se pretendia varrer do mapa e, junto com ele, a simbiose, a perfeita simbiose entre o altar e o trono. Um exemplo concreto é a Constituição Civil do Clero, que nada mais era do que a tentativa de transformar a Igreja Católica na França numa igreja anglicana, ou seja, numa igreja que não depende do Papa, que não obedece ao Papa, mas sim ao poder régio, ao poder estatal. É importante lembrar nesse aspecto também que a Revolução Francesa não implantou a República imediatamente. O primeiro momento da Revolução Francesa foi uma monarquia parlamentar. Por alguns anos antes do regicídio de Luís XVI, houve um regime no qual, aliás, foi implantada a Constituição Civil do Clero, foi o próprio Luís XVI que assinou a Constituição Civil do Clero. Era um regime de monarquia parlamentar, tal qual o que vigorava na Inglaterra no mesmo momento. Portanto, essa revolução ela só podia ser anticatólica, ela visava a sobrepor o Estado à Igreja. O próprio fato de pretender substituir aquilo que a Igreja colocou, toda uma porta aberta para a separação da Igreja e do Estado, já pressupõe uma quebra com os princípios católicos. Então, a Revolução Francesa é o ápice desse processo de separação, que dura alguns séculos, né? E, na verdade, nós convivemos com ele, com esse processo até hoje, de modo que a centralidade da Igreja se perde. Ela é sobreposta, né? Posta de lado diante de uma pretensão de um governo completo dos homens. A estratégia na Revolução Francesa não foi uma estratégia muito, digamos até, bem-sucedida, maleficamente bem-sucedida, né? A Constituição Civil do Clero foi um modo em que você cria um clero postiço, na verdade, um novo clero falso, para justamente humilhar e substituir a Igreja oficial. Esse é o padrão, e aí é um padrão de uma frase que é muito marcante, que o professor Fedeli utilizava, que ninguém sabe se quem falou isso foi o Napoleão ou foi o Nietzsche, enfim, não importa, mas a frase serve muito, né? Só é vencido o que é substituído. Então a estratégia é simples, substitui algo para deturpar, para humilhar, para avacalhar, e aí se instaura algo que já cria algo mais nebuloso, algo que é muito mais difícil as pessoas acreditarem. O clero francês era obrigado a aceitar as ideias revolucionárias que mudavam o foco do poder. A Igreja sempre entendeu que a origem do poder era divina e que o rei a exercia em nome de Deus, ungido pela autoridade da Igreja. Eles vão quebrar essa ordem e estabelecer uma aceitação pacífica, entre aspas, da assinatura da Constituição Civil do Clero. E, como nós sabemos, quase metade do clero assinou essa Constituição. O clero que não assinou a Constituição Civil do Clero, ele passou a ser perseguido com prisão. Certas paróquias, certos condados católicos foram confiscados, fechados, proibidos, e começa aquela longa perseguição que vai desembocar naquele ano, no ano mais terrível da Revolução Francesa, que é o período do terror. E esse ódio contra a Igreja, já demonstrado na primeira fase da Revolução,
que foi o da Assembleia Nacional, mais moderado, alcançou proporções realmente inimagináveis a partir da chamada Convenção Nacional, que assumiu o poder na França em 1793. A Convenção Nacional, sob o regime da Convenção Nacional, sob a direção dos jacobinos, a perseguição aos católicos que já existia foi aprofundada e não apenas isso. Se iniciou um processo de autêntica descristianização da França. Foram uma série de medidas legislativas, de decretos, que pretendiam apagar o passado católico francês para criar algo novo. Não é? Como, por exemplo, a proibição dos sinais externos de culto, a transformação das igrejas em bibliotecas, em estábulos, em celeiros, em gabinetes do governo, a continuação da perseguição aos padres não juramentados, aos padres refratários, o incentivo ao chamado despadramento, ou seja, o incentivo para que os padres abandonassem o seu estado de vida e se casassem, uma tentativa absurda de modificar a mentalidade católica coletiva, proibindo nomes de santos, renomeando cidades, ruas, bairros, monumentos. E, é claro, a destruição maciça da arte sacra católica que foi construída e mantida na França desde os primórdios católicos da nação. Nunca se viu uma ânsia iconoclasta de destruição de destruição de igrejas ou de destruição de objetos sagrados. Não há igreja na França anterior ao século XVIII que não ostente na sua fachada, no seu interior, alguma lembrança dos vandalismos da Revolução, relíquias de santos profanadas, destruídas, descartadas, enfim. A intenção era justamente criar uma França nova, uma França que abandonasse as suas raízes, os seus alicerces católicos por algo novo. Até se chegar ao cúmulo, da criação de sacramentos cívicos, de catecismos republicanos, de decálogos patrióticos ensinados às crianças, substituição do culto dos santos pelo culto dos grandes homens, Voltaire, Rousseau, e, por fim, a instauração até ridícula daquele culto, em primeiro lugar, à razão e depois ao Ser Supremo, ao grande arquiteto do universo, ao Deus dos deístas. Culto este consagrado com uma grande profanação em Notre Dame, com orgias, com bacanais, enfim, um processo terrível de descristianização. A Revolução Francesa é anticatólica. Era impossível não ser anticatólica, porque mudar a ordem da estrutura da sociedade que até então existia era mudar a ordem católica da sociedade. Isso depois vai ser visto nos demais países, onde essa onda repercute. Mas certamente na Revolução Francesa, que ela tem um caráter assim muito central para a história ocidental e para a história da Igreja, pela força e pela virulência, pela agressividade, ou seja, de gerar toda uma mudança de ideias e repercutir isso dentro das instituições e até mesmo dentro da Igreja. Não são poucos os clérigos mesmo que acabam se adaptando e, digamos assim, perdendo a fé numa relação com a maçonaria. E como a França sempre foi uma nação de tradição católica, é óbvio que haveria uma reação a todo esse movimento de perseguição dos revolucionários franceses. Os leigos da França, por exemplo, eles acolhiam os chamados padres refratários, que eram aqueles padres que se recusavam a jurar a Constituição Civil do clero e recorriam aos sacramentos somente deles. Por outro lado, recusando os chamados padres juramentados, que eram os padres que juravam a Constituição Civil do clero.
E, além disso, houve certa reação, seja a nível de martírio, que nós vemos claramente no exemplo das freiras carmelitas mártires de Compiègne, ou também uma reação armada, cujo melhor exemplo é aquele da contra-revolução da Guerra Vendéia. Na qual homens camponeses simples do oeste francês, inspirados no Sagrado Coração de Jesus, católicos e monarquistas, pegaram em armas para defender a Santa Igreja e as tradições francesas contra o ódio e furor revolucionário maçônico. Naturalmente, quem venceu essa guerra, infelizmente, foi o governo revolucionário, e essa vitória fez com que a França espalhasse as suas ideologias por todo o Ocidente. A maçonaria havia triunfado na França, a filha mais velha da Igreja. Mas a Revolução Francesa foi apenas o estágio inicial dos ataques arquitetados pela maçonaria contra a civilização cristã. Todas as nações construídas sob a sombra da Igreja seriam atingidas, inclusive o Brasil.